desde quando começou o ciclo de queda da Selic que o povo começou a ficar meio alvoroçado, né, meio nervoso com relação a essa questão. Porque esses percentuais da Selic, eles sempre acabam incidindo sobre os investimentos. E quando a Selic está alta, né, normalmente ela gera um pouco mais de rentabilidade em alguns investimentos, principalmente naqueles investimentos mais seguros. Mas as coisas vão evoluindo, meio ponto percentual de corte, né, está evoluindo muito rapidamente. Nós vimos aí que no decorrer do tempo isso vai chegar num ponto em que isso vai haver uma situação onde que a rentabilidade já em alguns meios fundos, né, alguns investimentos não vão ser tão importantes assim, e aí a grande parte das pessoas ficam pensando em como é que eu vou fazer para poder melhorar essa rentabilidade, como é que eu vou alocar, se vale a pena ficar, até quando vale a pena ficar onde está, ou se vale a pena mudar, porque nós sabemos que tem uma grande parte de investimentos alocados em renda fixa. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Isso é fato, né? Que o cara que deixa o dinheiro lá, ele quer rendimento, ele quer retorno. E isso não adianta. Se diminuir a Selic, isso vai diminuir os rendimentos, o pessoal vai querer fazer o quê? Esse dinheiro está num lugar que vai ter uma rentabilidade maior. Afinal de contas, muita gente, né, e tem grande parte das pessoas que investem, elas vivem também de parte daqueles rendimentos. Mas o importante é a gente registrar que no cenário em que se estava, era muito confortável se manter os investimentos nos investimentos de renda fixa. Por quê? Porque além de estar dando um pouco mais de 1%, né, mesmo já sendo descontado aí os impostos, né, que na grande maioria dos fundos tem os impostos, então tem algumas taxas também, mas ficava um rendimento de 1% e ia ser um pouquinho mais de 1%, que era um rendimento que já dá para você trabalhar com a inflação e até sobrar um pouquinho mais, e aí a grande maioria investia nisso. Só que agora, com essa escala decrescente, né, de corte de meio ponto percentual, chegamos agora no percentual de 12,25%, que vai ficar um pouquinho acima de 1%, mas talvez, se for descontar o imposto, já cai para menos de 1%, já fica aí um rendimento não tão atrativo assim, mas ainda não é o pior cenário. Sabemos que ainda não é o pior cenário, porque isso ainda vai diminuir. O problema é a velocidade e o tamanho dos cortes que vão acontecer para poder a gente saber se está na hora de sair ou não. Mas muita gente já está estudando uma outra maneira de realocar esses investimentos de renda fixa num outro tipo de investimento, e um investimento que efetivamente promete uma rentabilidade maior. Todos nós sabemos que é a renda variável, mas é a promessa, não é a garantia, né? Por que a promessa? Porque pode ser que cresça, dê resultado, dê rendimento, mas pode ser também que você perca, desculpa. Por isso nós sabemos que o rendimento de renda variável, ele é um rendimento que não é seguro, não é tão seguro assim, porque ele tem mais risco do que o renda fixa. Então nós já vimos aí uma situação. Como na maioria das vezes aquelas pessoas que já estão acostumadas a fazer investimento têm uma carteira diversificada, isso não vai ser um problema muito grande, porque os valores investidos não estão numa única situação, num único tipo de investimento. E por aí você somente vai ter que fazer alguns ajustes, né, para poder melhorar aquela parte que não está dando tanto rendimento assim. E muitas das vezes isso não tem um reflexo muito grande na sua carteira. Mas para aquelas pessoas que efetivamente ainda não têm um controle muito grande, ou um domínio muito grande, um conhecimento muito grande, que deixa somente o seu valor num local só, ou num tipo de aplicação só, agora começa a ter o trabalho. Por quê? Porque gera uma grande dúvida, e aí vem o dilema. Ou você deixar o seu dinheiro nos investimentos de renda fixa com menor rentabilidade, mas com maior segurança, sabendo que você vai andar mais devagar, né? Preste atenção. Ou, quem sabe, você alocar esses investimentos nos investimentos de renda variável, que são os rendimentos que dão maior rentabilidade, mas na contrapartida são investimentos que têm maior risco e você pode acabar perdendo. E aí é você que decide. Um grande abraço e até o próximo vídeo.